Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com ótimas notícias, excelentes notícias envolvendo a venda da SAF. Finalmente tivemos a confirmação que a Crefisa vai fazer uma proposta para comprar a nossa SAF junto à ECAP, quem está gerindo os negócios da antiga CS7 Partners. Finalmente temos a confirmação que a Crefisa está interessada em comprar a nossa SAF. Vamos explicar isso aqui no nosso vídeo. Vamos falar do PH, que será titular amanhã contra o Japão pela seleção brasileira. Prepara o relógio despertador, que amanhã é cedinho para ver o PH jogar. Vamos falar também aqui da situação de jogador que veio reforçar o Vasco, que ainda é o único nome que não tem condições de ser titular do time do Vasco, mas que está tentando buscar o seu espaço. Também vamos falar de mais novidades agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Mais uma vez, obrigado sempre a galera que está se inscrevendo, chegando inscrito novo todo dia no canal. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 226 mil inscritos. Nossa meta é chegar a 230 mil, mas falta pouco para 226. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia. Se puder compartilhar também, vou agradecer demais. Hypar o vídeo aí, pô, vai ajudar muito o nosso canal aqui a crescer a cada dia, o YouTube recomendar para mais vascaínos também ao redor do mundo inteiro. Muito obrigado aí sempre quem está ajudando o nosso canal aí ao crescimento. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar o Fortaleza aí na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, lá no Castelão. O Vasco vai ter muitas mudanças aí no time titular, né? Vamos ter voltas importantes, tanto na zaga, na lateral esquerda e principalmente o ataque sendo alterado. A lateral direita temos ainda a dúvida de quem vai jogar, Pumita ou PH, mas o que a gente sabe é que um dos dois será o titular ali contra o Fortaleza. E na zaga vamos ter o retorno do Carlos Cuesta, que estava lesionado, finalmente aí está voltando da lesão. E na lateral esquerda, Piton, que também já jogou no último jogo diante do Vitória, está confirmado também no time titular. E no ataque, a grande mudança, que é a saída do Verratti para a entrada do Andrés Gomes. Já está sendo tudo confirmado que realmente o Vasco vai ter essas alterações aí no time diante do Fortaleza. O Ryan vai ser o centroavante, Andrés Gomes na ponta direita e também na ponta esquerda o Nuno Moreira. O Vasco muito possivelmente deverá ser Léo Jardim, PH ou Pumita. Eu acredito que o Pumita, já que ele já jogou hoje com o Uruguai, o PH só joga amanhã contra o Japão. E a zaga com Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton lateral esquerdo, o meio campo. Ainda temos uma pequena dúvida se joga Barros e Hugo Moura ou se joga Barros e Tietê. Eu acho que o Barros não sai do time do Vasco, vai ser titular sim diante do Fortaleza. Mais à frente, Coutinho na armação, ataque no Moreira, Ryan e também o Andrés Gomes. Esse é o provável time do Vasco. Fato curioso que tivemos durante esses dias é o nome do Matheus França, o jogador que foi o único reforço contratado pelo Vasco que ainda não ganhou uma chance no time titular. O Andrés Gomes já vai ganhando a vaga do Verratti. E o Matheus França é o único jogador que veio contratado que não teve ainda essa oportunidade e tão pouco terá, né? Porque acho bem difícil que o Coutinho vai perder a vaga, praticamente impossível, né? Que o Coutinho vai perder a vaga titular para o Matheus França. E as informações que tivemos a respeito desse atleta foi que, segundo o Globoesporte.com, o jogador aproveitou bem essa data FIFA para aprimorar a parte física. Entre os reforços contratados na última janela, o Matheus é o único que ainda não iniciou a partida como titular, conforme a gente disse. Também é o que tem menos minutos em campo, tem 118 minutos no total. A comissão técnica e o departamento de futebol consideram essa fase de readaptação como natural, já que o jogador chegou ao Vasco sem ritmo nenhum e ainda vindo de lesão, né? O clube tem adotado um trabalho progressivo para evitar sobrecargas e lesões no jogador. Com uma sequência de treinamentos sem problemas físicos, a expectativa interna é de que o Matheus França se torne uma das principais opções no banco de reservas, atuando como um 12º jogador e a médio prazo dispute uma vaga no time titular, o que eu acho bem difícil de acontecer, porque eu falei que o Coutinho é titular do time do Vasco ali na meia, não dá para tirar Nuno Moreira, Ryan e quem sabe o Andrés Gomes se ele se destacar, né? Se ele for bem demais no jogo contra o Fortaleza, acabou, cara, não tem mais mudança no ataque vascaíno. Vai ficar praticamente impossível do Matheus França conquistar uma vaga no time titular do Vasco, mas é um bom nome, um nome que pode ajudar o Vasco de alguma forma, vindo do banco de reservas, tem contrato até o meio do ano que vem, porém, esse contrato não tem obrigação de compra e o Vasco terá que devolvê-lo ao Crystal Palace, a menos que o clube inglês queira emprestá-lo novamente, reemprestá-lo ao Vasco, ou talvez fazer uma venda dele ao nosso clube, que eu acho difícil, né? Acho que o Vasco não terá tanta grana assim, a menos que já esteja vendida a SAF
para poder comprar em definitivo o Matheus França. Isso se o jogador fazer por merecer, né? Se ele não jogar nada, não vai fazer sentido algum o Vasco tentar comprar esse atleta. Até agora não mostrou que veio, teve alguns lampejos ali, mas coisa muito pouca. Claramente a parte física atrapalhou demais o desenvolvimento do jogador até aqui. Esperamos que essa pausa tenha servido para o jogador melhorar essa parte física, assim também como o Thiago Mendes, né, que é um jogador que veio contratado, que também não mostrou que veio também até agora, junto com o Matheus França. Não tiveram tantos minutos assim, tiveram pouco tempo também jogando no time do Vasco. Thiago Mendes, acho que menos ainda, né? Porque ele teve uma lesão que afastou ele, acho que um mês dos gramados praticamente. E a gente espera que esse jogador possa, quem sabe, ainda conquistar algum espaço no time do Vasco, porque ele chegou com um status muito grande, né? Status titular, status de um jogador que jogou muitos anos na França, que o Admar Lopes gostava muito desse atleta e que veio aí cheio de banca para o Vasco. Só que até agora teve lesão e não mostrou nada ainda dentro de campo, e até certo ponto muitos torcedores criticaram o Thiago Mendes aí no Vasco. Já o Matheus França é um jogador jovem, que o torcedor ainda tem uma certa expectativa que ele possa render muito com a camisa do Vasco, né? Comenta aí, o que você espera para esse jogo diante do Fortaleza, essas preparações, a preparação do Vasco, muito importante aí, né, cara, a gente ter de volta tanto os dois laterais que estão com as seleções, Kumita e PH, também a alteração no ataque, para a gente ver como que vai se portar no jogo esse novo ataque vascaíno, sem o Verratti depois de algum tempo, né, cara, sem um Pirata atuando aí como titular, perdeu o espaço, e a gente espera que esses treinamentos tenham sido muito proveitosos, já que o Vasco vem treinando já há algum tempo com essa formação. Comenta aí o que você espera, qual o seu palpite para o jogo contra o Fortaleza na próxima quarta-feira, depois de amanhã, meu amigo. O Vasco vai jogar depois de amanhã, depois de tanto tempo de espera, vamos ter de volta o jogo do Vasco no Brasileirão. Na minha opinião, como eu falei mais cedo, 2-1 Vascão nesse jogo, estou confiante na vitória. Com certeza tem condições sim de vencer o Fortaleza lá no Castelão. A gente falou aí do time titular do Vasco e um jogador em específico que vem se destacando bastante, é o Nuno Moreira, né? Ele falou a respeito aí da grandeza do Vasco. Ele deu entrevista ao portal A Bola, lá de Portugal, inclusive até falou sobre o Ryan, que ele tem condições de jogar no futebol português tranquilamente, que se encaixaria muito bem nos grandes clubes de Portugal. A gente até falou sobre isso mais cedo, no vídeo mais cedo. E o Nuno Moreira também falou a respeito aí da comparação do Vasco com os gigantes clubes de Portugal, né? O Benfica, Porto e Sport. Ele disse que o Vasco é a dimensão dos grandes clubes de Portugal. Tem mais torcedores, que é normal, tendo em conta a população do Brasil, né? Mas diz também que a pressão de jogar no Vasco é muito parecida com a de jogar num grande clube em Portugal, de dentro para fora e de fora para dentro também, né? Digamos assim, né? Internamente e também externamente. Ele ainda completou, o Vasco é gigante, estava habituado a lutar por títulos. Parece um pouco com a imagem do que aconteceu com o Sport antes do Rubem Amorim. E ele ainda complementou, né, falando que o Sport não conseguiam ganhar títulos e que o Vasco pode estar a passar por essa fase, mas não deixa de ser um grande clube com uma pressão imensa e com certeza ele confia que o Vasco pode conquistar grandes coisas aí futuramente, principalmente agora com o trabalho do Fernando Diniz, que potencializou muito também o Nuno Moreira, né, cara? Tá jogando muita bola, tem uns jogadores mais decisivos aí do elenco vascaíno, ou seja, com assistência ou com gols marcados, se desgasta muito, se doa muito pela equipe, né? É muito voluntarioso dentro do campo. Para mim é uma das melhores contratações feitas por essa diretoria do Pedrinho, disparado, né, cara? Disparado, uma das melhores contratações. E diga-se de passagem, Marcelo Santana foi um dos responsáveis também pela chegada do Nuno Moreira, porque ele era o diretor executivo do Vasco na época, né? Com certeza um acerto para compensar, digamos assim, todos os erros que aconteceram aí até essa última janela de transferências que foi impecável do Vasco. 2 zagueiros titulares, tivemos aí o Andrés Gomes, tem aí o Thiago Mendes, está tentando buscar espaço, assim como a gente falou do Matheus França, 2 jogadores que podem ajudar o Vasco de alguma forma, mas a janela foi muito boa em si, ainda teve um retorno do Vasco, uma jogada de mestre do Admar Lopes ao tirá-lo do América Mineiro, sem o Vasco dar qualquer quantia para antecipar o retorno do jogador junto ao Coelho. Certamente aí foi muito importante a chegada tanto do Admar Lopes, que para mim foi a grande contratação nessa temporada do Vasco. Para mim, cara, foi impecável a contratação desse diretor executivo. Eu tenho certeza absoluta que na próxima janela de transferências ele vai montar um time muito bom para o Vasco. Se o Vasco ainda for para a Libertadores, meu amigo, aí a expectativa fica lá no alto e a gente espera um ótimo trabalho do Admar Lopes, que se mostrou criativo, inteligente na hora de negociar, porque o Vasco trouxe jogadores que estavam jogando na Europa, jogador do Galatasaray, jogador do Zenit, jogador que estava jogando Premier League, como é o caso do Matheus França, estava no Crystal Palace,
trouxe também a situação do Thiago Mendes, que é um jogador já rodado. O Andrés Gomes também estava na França, jogando no Rennes, né, cara? Muita criatividade, e esse cara conseguiu trazer bons jogadores aí pro Vasco, né? Certamente a gente confia muito que o próximo ano seja um trabalho muito bem feito do Edmar Lopes, e claro, que o Nuno Moreira jogue muito, que seja mais potencializado ainda, para que na próxima temporada ele também ajude o Vasco a ganhar títulos, assim como ele falou que o Vasco está perto de fazer como o Sporting fez lá em Portugal. Comente aí o que você acha do Nuno Moreira no Vasco. O jogador está muito feliz de estar no clube, comparando o Vasco aos gigantes clubes portugueses. Bom, pessoal, tivemos uma ótima notícia envolvendo o PH. O jogador está confirmado que será titular amanhã no jogo do Brasil diante do Japão. O jogador treinou entre os titulares e está confirmadíssimo aí pelo Carlo Ancelotti. Ele vai sair jogando entre os titulares. Jogo às 7h30 da manhã diante do Japão, lá em Tóquio. Jogo que vai ter transmissão da Rede Globo, também transmissão da GETV e também do Sport TV. Com certeza, vamos acordar cedinho aí para ver o PH. Você estiver no ônibus, preparando para ir para o seu trabalho, dentro do carro, coloca aquele fone para escutar na rádio. Tenta ver aí de alguma forma, porque nós vascaínos temos que prestigiar muito esse cara. É um ativo do clube, é um jogador que se destacar, meu amigo, aí a gente tem que começar a ficar preocupado, hein? Se ele for destruir nesse jogo contra o Japão, vamos ficar preocupados, porque com certeza vai ter time interessado aí em contratar o Paulo Henrique. Como a gente já sabe, a situação do Paulo Henrique, cara, é um jogador aí, tem 29 anos. Com certeza, não ganhou tanto dinheiro assim como outros jogadores no futebol brasileiro. É um jogador que ainda pretende, lógico, fazer o seu pé de meia. Se pintar uma proposta pesada, eu acho que ele vai dar adeus ao Vasco. A menos que seja de um mercado alternativo, tipo Arábia, Japão, alguma coisa assim, Estados Unidos, que queira contratar ele, fazer uma proposta pesada, para o jogador talvez recusar, com a possibilidade de tentar jogar a próxima Copa do Mundo. Porque claramente, se ele for para um centro alternativo, ele não vai para a Copa. A gente tá vendo o que aconteceu com aquele mulambo lá do Gerson, né? O cara se lascou todo, né, mano? Foi para um centro que ninguém assiste jogos lá e não tá jogando nada. Com certeza aí, a gente não quer isso pro PH. Eu tenho certeza absoluta que vai aparecer proposta sim pelo jogador, pela boa temporada que ele fez. Lógico, não quero que ele saia do Vasco, de jeito algum. Quero que o Vasco esconda o PH, que o Vasco entregue o Jean Davi com a cabeça raspada, com a barba ali colocada no lugar do PH, mano. Fingindo que é o PH, para não tirar o PH do Vasco. Porque, cara, se perder o PH, com certeza não vamos achar um outro lateral direito no mercado com essas características, tão pouco brasileiro, até mesmo estrangeiro. Porque não tem, cara, é muito difícil você achar um jogador para lateral direita hoje em qualquer lugar no mundo, né, velho? É bem complicado. Posição, uma das posições mais escassas do futebol mundial, e o PH é um jogador que pode sim chamar a atenção do mercado, não somente algum clube, talvez aqui do Brasil, que queira tentar contratá-lo, ou até mesmo de fora do Brasil, como eu falei, que pode ser que exista alguma possibilidade aí, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer, vamos torcer muito para ele se destacar amanhã diante do Japão, que ele vá bem, para que leve o nome do Vasco, quem sabe, à próxima Copa do Mundo. O jogador do Vasco estando na seleção brasileira no Mundial, cara, é maravilhoso. Quantos anos tem isso? Eu nem me recordo qual foi o último jogador do Vasco que disputou a Copa do Mundo como jogador do Vasco, né? Comenta aí o que você espera do PH como titular da seleção, essa possibilidade de saída dele, quem sabe, né, cara? Se ele se destacar tanto na seleção e continuar destacando no Vasco, fatalmente vai aparecer propostas aí, talvez propostas interessantes para o Vasco e também para o jogador, como eu falei, deve querer fazer aquele pé de meia, né, cara? Porque é um jogador que está tendo agora a grande oportunidade da sua carreira em um grande clube, nunca jogou num clube do tamanho do Vasco. Não, o Atlético Mineiro não é do tamanho do Vasco, nem tem que comparar. O Vasco é infinitamente maior que o Atlético Mineiro, com todo o respeito aí aos mineiros atleticanos, mas não tem como comparar a grandeza da torcida, do clube, de tudo. Não tem como comparar. O Vasco é infinitamente maior que o Atlético Mineiro e o PH está tendo a grande oportunidade da sua carreira vestindo a camisa do maior clube do mundo, né? Já que a gente está sendo clubista, vamos ser clubista mesmo, do maior clube do mundo, né? Comente aí o que você acha do PH na seleção, se você vai acordar mais cedinho para ver o nosso lateral, quem sabe, destruir, arrancar, dar assistência e fazer gol com a camisa da seleção amanhã. Bom, pessoal, tivemos uma novidade muito importante, muito importante, envolvendo a SAF do Vasco. Informação confirmada pelo canal Atenção Vascaínos. Segundo o jornalista Flávio Dias, após ser aprovada a recuperação judicial, o Vasco e a CAP já conversaram sobre um número para que o novo investidor adquira a porcentagem da empresa na Vasco SAF. Ou seja, a próxima empresa que comprar o Vasco vai entrar em negócio com a CAP para comprar a nossa SAF, comprar a porcentagem que pertencia a essas 7 partes.
Os negócios da antiga 77 Partners estão sendo geridos pela CAP, e isso é determinante. A CAP se mostra totalmente aberta às negociações e quer resolver a questão do Vasco o mais rápido possível. Segundo as informações do Flávio Dias, os valores seriam uns valores acessíveis, não seriam valores extrapolantes, talvez um valor acima, muito acima do que a 77 Partners pagou ao Vasco, e tão pouco, tão baixo, né? Mas valores acessíveis. Não, claro, não deverá ser os mesmos 700 milhões que eles aportaram no Vasco, que eles prometeram aportar no Vasco, digamos assim, mas pode ser algo em torno de um valor, talvez ali, quem sabe, isso é eu que estou deduzindo, talvez ali, quem sabe, 500 milhões, quem sabe, né, 400, pode ser algo assim nessa casa. E hoje tivemos a confirmação por parte do Flávio Dias, lá do Atenção Vascaínos, que a Crefisa é a grande interessada na SAF do Vasco. Finalmente, está confirmado que a Crefisa quer comprar a SAF do Vasco. Já não é mais especulação, é informação. A Crefisa tem interesse não somente no name rights, mas em adquirir a SAF do Vasco. O que o torcedor vascaíno tanto pede está muito perto de acontecer. Hoje, a Crefisa, o Banco Crefisa, é o que está mais perto de adquirir a nossa SAF. Após fazer um empréstimo de 80 milhões aí para o Vasco, onde o Vasco deu garantias da mesma SAF para a Crefisa, 10% da garantia da SAF, em torno aí desses 80 milhões. Crefisa também tendo outros benefícios internos dentro do Vasco, gerou muita conversa de que a Crefisa realmente estaria muito perto de fazer uma proposta e comprar a nossa SAF. Pois é, anteriormente, até esse momento era só especulação, mas hoje é verdade, hoje é notícia, hoje é fato, segundo essas informações. E o que a gente espera é que a Crefisa chegue nos valores que a CAP quer para adquirir a nossa SAF. Com a solução quanto à recuperação judicial, o Vasco deu um passo muito importante para que seja vendido aí para a nova investidora na nossa SAF. Meio que destravou praticamente tudo que impediu o Vasco de ser vendido para um novo investidor. Com certeza foi uma situação muito importante para o Vasco conseguir essa recuperação judicial. Já está tudo aprovado, o Vasco já sabe quanto que terá que pagar aos credores. Isso é muito importante, porque agora, com a chegada do novo investidor, ele vai se preocupar mais realmente com os assuntos do futebol do Vasco. Não vai ter recuperação judicial no meio, processo judicial, não vai ter nada disso, já está tudo resolvido. As dívidas do Vasco já praticamente se resolveram, digamos assim. Agora o novo investidor vai ter aí um Vasco mais saudável, um Vasco que respira, para que ele possa pegar um Vasco limpo, para ele não ter nenhum tipo de desculpa, digamos assim, e montar um time bem competitivo, porque é o que importa. O campo tem que falar, e o campo fala com títulos. O Vasco tem que voltar a ser campeão, o Vasco tem que ter elenco competitivo, todo ano estar na Libertadores da América, todo ano ser obrigado a lutar por vaga na Libertadores e título brasileiro, título de Copa do Brasil, o que quer que seja. O Vasco tem que voltar a acostumar com grandes conquistas, voltar ao pódio do futebol brasileiro, a elite do futebol brasileiro. É isso que a gente espera. O Vasco esteja lá no topo com o novo investidor. O modelo de gestão da Crefisa é muito interessante, cara. Muito, muito. O que eles fizeram no Palmeiras não foi pouca coisa. Mudaram praticamente o clube. Praticamente refundaram o Palmeiras, digamos assim. Porque o Palmeiras estava morto, acabado. O Palmeiras já não era nem considerado mais como um rival para os outros clubes lá de São Paulo. Porque só apanhava. Estava caindo de divisão em 2014. Por um ponto não foi rebaixado. Conseguiu a Crefisa no ano de 2015 e a partir dali, 10 anos praticamente de Crefisa no Palmeiras, a vida do Palmeiras mudou. Acontecer igualzinho que aconteceu lá no Palmeiras, meu amigo, é estátua para o José Roberto Lamáquia, é estátua aí para Leila Pereira, tira do Romário, bota da Leila lá no lugar, mano. Todo respeito ao baixinho, mas pô, os caras aí fizeram coisas absurdas no Palmeiras, mano. O Palmeiras não tinha nem capacidade de sustentar mais na Série A. Os caras conseguiram reverter totalmente a situação do Palmeiras. O Palmeiras ganhou, se eu não me engano, 2 ou 3 Libertadores aí, 2 Libertadores aí, velho. Em pouco tempo, em 10 anos, os caras ganharam 2 Libertadores. O time que só tinha um título de Libertadores, jogaram não sei quantos mundiais aí, todo ano ganha título. Com quantos campeonatos brasileiros o Palmeiras enfileirou? Certamente aí, é isso que a gente espera pro Vasco. A gente espera isso pro Vasco, porque o torcedor não aguenta mais tanto sofrimento. E a Crefisa tem totais condições de fazer isso no clube, de implementar a sua filosofia de trabalho no Vasco. Porque eles vão chegar no Vasco com praticamente tudo limpo, cara. Como a gente falou, não vai ter dívida, pouca dívida aí para pagar, porque reduziu drasticamente as dívidas do clube. O Vasco tá bem saudável, vai ter que lutar aí por grandes coisas com a nova SAF. A gente espera que seja um trabalho muito bem feito. Crefisa invista pesado no futebol do Vasco. Assim também como podemos ter a venda do name rights para a própria Crefisa, além também de vamos
Vamos ter também a situação do potencial construtivo aí que o Vasco pretende vender por 600 milhões de reais para o investidor que vai construir o nosso novo estádio. Certamente aí é muita coisa boa acontecendo há pouco tempo e com certeza o torcedor está bem esperançoso que em 2026 vamos ter uma nova cara, que o Vasco vai ser de volta um grande gigante do futebol brasileiro, de volta aí a lutar por grandes coisas, que é assim que a gente espera, né? Comenta aí o que você acha dessa situação da Crefisa voltando aí com tudo para comprar a nossa SAF e finalmente temos a confirmação que o banco é o único que está interessado na compra da SAF e as negociações que a ECAP já estão acontecendo e a qualquer momento podemos ter avanços significativos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Explode aí de like, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você assistir até o final, comenta aí. Amo o Vasco. Valeu demais, hein? Forte abraço e é nóis.